Então, olá, vamos dar início à atividade. Eu sou o professor Maicon Torres. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma passagem sobre um modelo de apresentação, né? Eu escolhi fazer um modelo de apresentação voltado para monografia, né? Porque é um pouco da realidade mais próxima dos alunos, mas esse modelo pode ser aplicado para qualquer tipo de apresentação. Então, eu vou mostrar toda a estrutura, dar algumas dicas sobre a organização lógica da apresentação e também passar por algumas ferramentas e alguns sites. Tá? Então, vou usar como modelo o Google Apresentações, mas que pode ser reproduzido também em outras plataformas, como o próprio... Ih, me fugiu o nome. A apresentação lá do PowerPoint. Não, porra, o básico, eu esqueci. Vou projetar aqui a guia. Pois bem, então, estou aqui com a guia aberta. Esse modelo é um modelo que, se bobear, até talvez eu deixe disponível, né, na descrição do vídeo para vocês terem acesso, tá? Então, aqui, ele está todo em branco, né, porque a ideia é justamente apresentar a mesma estrutura. Eu não entrei muito em questão de estética, porque eu acho que isso merece uma outra abordagem. Mas aqui a proposta dele é só os elementos que precisam estar em jogo, tá? Então, aqui no primeiro slide, né, a gente tem essa estrutura básica, que costuma ser essa marcação aqui, o que é importante ter no slide de abertura, né, ou na capa do slide. Nome da instituição. Então, se a gente está falando de uma monografia, aqui entra o nome da faculdade ou da universidade que você está vinculado. Se você estiver fazendo uma apresentação em algum congresso ou alguma coisa assim, é interessante você nomear o evento que você está participando, né? Então, o nome do congresso. Né? Algumas pessoas dão a dica de você tentar usar a estética da própria instituição, né? Para montar a sua estética. Eu não acho que isso seja tão necessário, porque eu acho que vale a pena vocês também desenvolverem um pouco do que é o gosto pessoal de vocês, ou pensar a estética da apresentação de acordo com o tema que vocês vão usar, tá? Então, normalmente a gente coloca aqui nome da instituição centralizado, temos o título da monografia ou do trabalho, seja, logo abaixo o nome do apresentador, logo abaixo o nome do apresentador, e aí, no caso de monografia, é importante vocês indicarem o nome do orientador e também o nome da banca, assim, mas quase que para poder situar todos os presentes, né, quem são os atores ali em jogo nessa apresentação. Obviamente que o aluno, né, o apresentador, ele é a figura mais importante, mas o orientador e a banca também merece ser mencionada, tá? A gente pode discutir, né, o quanto que o trabalho ele é do aluno, mas também é ali na parceria com o orientador, né? Então, o orientador ele costuma entrar quase como sendo um coautor. E aí, aqui abaixo, nós temos cidade e ano, que é para demarcar mesmo o recorte de local e tempo, né? Então, aqui entra, se você está vinculado à instituição, né? Então, é uma defesa de monografia, por exemplo, é a cidade da instituição. Se você está online, e aí talvez, e você não estiver vinculado a uma instituição, for algum outro tipo de apresentação, você pode até colocar a cidade em que você produziu. Mas prestem atenção, porque a cidade é sempre da instituição. Se for um congresso, é a cidade onde está acontecendo o congresso. Tá? Bem, aqui, em termos mais técnicos e práticos, né? Para quem não tem a menor noção de Google Apresentações, ela segue aqui. Então, esses textos, eles estão escritos em caixa de texto, tá?
separei cada elemento numa caixa de texto diferente, porque permite mover. Aqui, ó. Permite a gente mover pela tela e aí depois facilita para você organizar esteticamente. Caso não conheça, para inserir uma caixa de texto, é só vir aqui, ó, opção inserir, caixa de texto, e aí você marca aqui, e aí depois você começa. Você tem as opções de fonte, tamanho da letra, negrito, sublinhado. Tem a opção ainda aqui, ó, de você colocar margem, e aí você pode colocar, né, na grossura que você quiser, aqui a linha, na espessura, melhor dizendo. Aqui você consegue regular a cor, e aí aqui você regula a cor de fundo. Tá? Então dá para você ir brincando com esses elementos estéticos, tá? E ficaria só para... Aí aqui eu vou mudar a cor da letra, vou colocar em branco aqui, teste. Aí dá para vocês irem compondo. Em se tratando de Google apresentações, é sempre bom vocês lembrarem que existem problemas de formatação de letra e tudo mais, assim. Então, existem as letras que são canônicas e clássicas, né? Então, Arial e Times New Roman são as clássicas. A Comic Sans também é uma clássica, mas as pessoas costumam zoar, né? Dizer que é brega. Essas outras, um pouco mais elaboradas, é bom vocês tomarem cuidado, porque na hora de fazer o download, se vocês não fizerem o download em PDF, se for no formato Word, pode ter variação, tá? Então prestem atenção nisso. Não escolham uma letra muito desconhecida, aleatória, ou antes de vocês escolherem, faça aí a identificação sobre compatibilidade. Bem, então é isso. Primeiro slide de apresentação. Segundo slide, ele costuma ser um slide, eu coloquei aqui a estrutura da monografia, mas em geral, percebam que são duas caixas de textos, né, que eu selecionei aqui, dá para mexer. Uma outra dica aí agora mais estética, eu sugiro vocês não cometerem o erro que eu cometei aqui nesse modelo, tá? Tentem centralizar mais a informação, principalmente se for projetar no data show. Em geral, a margem ela fica cortada, né? Então não usem todo o espaço do slide, tentem centralizar mais no meio aqui. Bem, então aqui esse slide de estrutura, a ideia dele é vocês fazerem uma rapidíssima apresentação de como é que está estruturada a apresentação, né? Então vocês vão falar basicamente qual é a subdivisão que vocês apresentam. Aqui eu sugeri, né, como é a estrutura da monografia e não da apresentação em si, vocês vão focar mais na divisão dos capítulos, né, sobre como é que vocês organizaram a apresentação da monografia de vocês. Tomem cuidado porque algumas pessoas têm uma tendência a copiar e colar o sumário da monografia aqui direto. Eu não gosto porque fica esteticamente feio. Eu prefiro que vocês reescrevam, principalmente porque na formatação do sumário na BNT é tudo em caixa alta, né? Tudo em maiúsculo. Eu não gosto, eu acho feio. Então é legal que vocês façam, reescrevam para escrever de uma forma mais agradável, né? Esteticamente agradável de se olhar, tá? Esse segundo slide de estrutura, ele não é obrigatório, tá? Então, mesmo se for uma apresentação, não é algo que seja um elemento fundamental, mas em geral as pessoas usam meio que para dar uma noção para o espectador de qual é o caminho que vai seguir, né? Então, lembro muito de um escritor, que ele é escritor e acadêmico, né? E ele costuma brincar que às vezes ele esquece, né, que o resumo de texto acadêmico, ele não é uma sinopse de livro. Então, o resumo, ele tem que ter spoiler. Então, você, de fato, tem que apresentar tudo, né, assim, resumidamente, mas você tem que apresentar todos os elementos. O mesmo é válido aqui, tá? Então, na apresentação da estrutura, coloque spoiler, né? Você vai ter que dizer qual é o caminho, o percurso que você vai fazer. Próximo slide é o slide de introdução,
Tá? Então, o que precisa ter numa introdução? Basicamente é definição do tema, pergunta, problema ou hipótese, dependendo de como é que você está guiando, né, qual é em que campo, né, do método científico você se encontra. Em ciências humanas, psicologia, a gente costuma usar mais essa questão aqui de pergunta ou problema. Objetivo geral e específico, metodologia. A introdução, ela não precisa ser necessariamente em um único slide. Tá? Então, a gente pode quebrar essa introdução em tema, problema, um próximo slide, objetivo geral específico e metodologia. Isso vai depender, basicamente, isso vai depender da sua metodologia, o quanto que a sua metodologia foi complexa ou não, o quanto que você precisa efetivamente descrever ela. Como monografia tende a ser revisão teórica, né, revisão bibliográfica, e nem sempre uma revisão sistemática, em geral as pessoas passam um pouco mais batido aqui, mas se você for fazer uma revisão sistemática, por exemplo, aí você tem que indicar. Na parte de metodologia, você precisa falar quais os descritores que você usou, quais as plataformas, né? Você tem que fazer ali o passo a passo do método, né? O passo a passo metodológico, tá? É por isso que eu coloquei aqui, dependendo da metodologia, fazer um slide próprio, separado. Próximo slide já entra na apresentação do conteúdo efetivamente, tá? Então entra aqui o que seria, né, se fosse uma monografia, a gente já entra no que seria capítulo 1, 2 e 3, né? Normalmente a monografia é dividida assim. Eu dou a ideia de que vocês separem 2 slides para cada capítulo, né, para não ficar uma coisa extremamente atochada de conteúdo, né? Então, dá uma quebrada e tomem muito cuidado em termos da organização do tempo, da apresentação. Tá? Qual é o problema comum de apresentação de monografia? O aluno, ele gasta muito tempo da apresentação falando sobre o capítulo 1, que costuma ser contextualização histórica. Então, em geral, o primeiro capítulo, ele apresenta o tema, faz uma contextualização, faz uma certa história, né, de como aquele tema tem sido construído, para daí sim, no segundo e terceiro capítulo, você efetivamente desenvolver a pesquisa, né? Se for uma revisão sistemática, é onde você apresenta a lista dos artigos encontrados, apresenta a tabela, e onde você começa a sua avaliação crítica do conteúdo encontrado. Tá? Então, tomem esse cuidado em relação à divisão do tempo. Eu costumo dar essa dica aqui, ó, de vocês se organizarem para gastar mais ou menos 1 minuto para cada slide. Então, se a monografia, se a apresentação tem 10 minutos para ser feita, calculem mais ou menos 1 minuto para cada slide, entendendo que o slide de abertura, né, de título, né, passa-se rápido, né? Alguns slides a gente passa muito rápido, outros são um pouco mais demorados. Então, essa média de 1 minuto para cada slide, ela ajuda vocês a serem mais concisos e também a vocês se situarem no tempo, onde é que vocês estão e se vocês precisam correr um pouco mais ou vocês podem elaborar algum tópico que seja mais importante, tá? Então, de novo aqui eu separo em 2 caixas de texto, tá? Eu particularmente gosto de título no slide, de você colocar qual é o tema desse slide. Tá? Então, não precisa colocar capítulo 1, tracinho, tira isso do capítulo 1 e entra no título do capítulo, que isso é mais importante do que a identificação se é 1, 2 ou 3. Coloca o título do capítulo porque isso norteia o encadeamento das ideias. Sugerir aqui também que vocês façam o slide
apresentando em tópico, né, no sentido de serem ideias. Então, um slide, ele tem que ter o mínimo de texto possível. O texto, ele precisa ser o mais conciso e objetivo, tá? E aí é isso, assim, eu particularmente tenho o estilo de tópico, mas isso não é consenso, né? Então tem galera que faz, né, que estuda estética de apresentação, tudo mais, em geral tende a torcer o nariz para tópico, né? Sugere que você faça coisas mais dinâmicas, então em um slide você vai apresentar, você vai focar mais numa figura, em outro você vai pegar algum trecho, alguma referência, alguma citação, qualquer coisa assim. Acho legal, pode experimentar dessa via, mas sendo uma primeira apresentação e sendo a apresentação de monografia, eu vou com um clássico, que assim, é meio chato, é meio quadrado, né, meio burocrático, mas funciona. Então, essa perspectiva de tópicos é válida, desde que vocês façam, isso, cada tópico é uma frase, e uma frase o mais curta possível, tá? Não adianta você fazer um tópico que tem 5 linhas, que é um conteúdo enorme, porque isso pode até prejudicar na hora da apresentação, porque você fica dividido entre apresentar e ler o texto, tá? E geralmente apresentações com leitura de slide, eu particularmente perco interesse, eu não consigo acompanhar. Então, é isso, né? Vocês devem ter a experiência, né, de professor em sala de aula lendo o slide, né? E isso gera um outro problema, que se você também coloca muito texto e você não vai ler o texto, isso pode gerar uma desconexão com a plateia, com o público, porque aí o público vai ficar interessado em ler o texto e esquece de você. Então você vai estar falando, o público vai estar lendo o texto e você deixa de captar a atenção da audiência, que fica dividida. Por isso que eu sugiro o tópico, que é para você olhar, bater o olho e falar, desenvolver aí dentro da sua, da sua exposição, né? Você poder falar, e ser dessa maneira mais dinâmica, tá? Então, eu vou seguir, depois eu volto nesse slide, porque tem um outro detalhe que eu quero retomar com vocês. Então é isso, então o slide aqui, aí você clica, aí tem outro, né? Aí a segunda parte do capítulo 1, aí eu coloquei aqui ideia 4, 5 e 6, aí vem capítulo 2, segue o mesmo esquema, e aí chega no capítulo 3, mesmo esquema. Aqui, eu aproveitei e coloquei uma imagem para exemplo, tá? Assim, sendo a apresentação um elemento visual, é interessante que vocês usem imagem. Não é obrigatório, mas é interessante, principalmente se a imagem tiver relação com o tema da apresentação, obviamente, né? Então, em geral, se você está fazendo uma apresentação mais que tenha gráfico, que tenha algum tipo de recurso visual que você criou, ótimo, é preciso estar na apresentação. Agora, se não tem, se a sua monografia ela é um texto corrido, né, sem grandes recursos, assim, pega uma imagem que diga, que condiza com o seu tema e coloca, tá? É importante vocês situarem sempre, colocar a referência da imagem, tá? Dizer, se você, obviamente que se você souber, né, quem é o autor, né, se essa imagem tem direitos autorais ou não, importante você colocar referência. Caso você não tenha essas informações, você pode deixar um link de site aqui, né, para situar a pessoa. Nesse caso aqui específico, se vocês repararem, eu não coloquei o link completo, eu fiz uma redução de URL, que você acha isso fácil no Google, né? Os chamados encurtadores de URL ou URL shortener, né? Dá para você pegar, ele reduz aqui e você coloca. Então, toda a imagem que não foi produzida por você, que você pegou de algum banco de imagens, qualquer coisa assim, precisa ter referência. Então, coloque em referência. Temos aqui
considerações finais, que é o slide de fechamento, né? Lembrando que, atualmente, a gente não fala mais em conclusão, porque a ideia de um trabalho acadêmico é que ele seja abertura para novas possibilidades. Então, aqui, vocês apresentam o que vocês concluíram, né, quais foram as principais conclusões, e aí pode usar o verbo no passado, né, pode fazer de uma maneira bem objetiva mesmo, tipo, então nesse estudo aprendemos que, né, identificamos que, e aí dá a ideia concisa. Sugiro também muito fortemente vocês indicarem as limitações da pesquisa, ou o que seria uma autocrítica, né, entendendo que todo método científico ele tem limitações, seja a limitação do próprio método, seja a limitação da interpretação, né, o viés de interpretação do pesquisador, né? Então, no caso, vocês, enquanto pesquisadores, vocês têm vieses também, então é válido que vocês apontem quais são os vieses. Essa parte aqui da limitação da pesquisa, ela também pode ser feita na própria metodologia. Tá? Lá no início você pode falar. Mas por que que não é tão interessante vocês falarem logo de início? Porque isso pode causar um não engajamento do público. Então, assim, é isso, né? A sinceridade, ela é um elemento fundamental na pesquisa acadêmica. Mas se vocês forem sinceros demais desde o início, você pode gerar isso, assim, então a pessoa ela já vai começar a te ouvir já incomodada, ela já vai estar te criticando antes de te ouvir. Tá? Então, nesse ponto, né, como uma forma de estratégia, né, de engajamento, talvez seja interessante vocês colocarem a limitação da pesquisa só no final, e eu defendo muito fortemente que vocês façam isso. É legal, assim, isso aponta para uma, primeiro, uma honestidade, mas também uma humildade de vocês, até porque vocês não vão abarcar tudo sobre um determinado assunto, sempre fica alguma coisa de fora, então vale a pena vocês serem sinceros nesse ponto, tá? E, para concluir, efetivamente, indiquem formas de continuidade dessa pesquisa. Tá? Aproveitem, né, algum tópico que ficou de fora, que vocês não conseguiram aprofundar, e vocês coloquem, sugiro que pesquisas futuras possam seguir por tal caminho, possam abordar tal articulação, né, e aí vocês dão um certo encaminhamento futuro. Pensem, né, como se fosse assim, bem, se vocês fossem continuar essa pesquisa, como vocês fariam? O que que interessa a vocês? O que que seria importante aprofundar? E aí vocês indicam isso, né? Não que vocês vão aprofundar, vocês indiquem. Pensando ainda, né, pela perspectiva da monografia, entendendo que a monografia é a conclusão da graduação, mas ela é também o início da carreira profissional de vocês, é válido vocês pensarem estrategicamente no que vocês vão fazer na profissão de vocês. Vocês querem seguir uma pós-graduação? Vocês querem seguir uma especialização, mestrado, alguma coisa dessa ordem? Se sim, é interessante, então, que vocês já orientem a sua monografia ou a sua apresentação mirando nisso. Tá? Então, principalmente se for um mestrado, né, que é uma pesquisa efetivamente, né, vocês já podem pegar essa parte que ficou em aberto da monografia de vocês para propor um projeto de mestrado, por exemplo. Tá? Então, isso é válido enquanto estratégia de carreira e tudo mais. Temos aqui o slide de agradecimento, tá? Que aqui é um pouco o aspecto mais humano e pessoal de vocês, né? De vocês agradecerem. Tem um elemento também marqueteiro que a gente pode aproveitar aqui, principalmente se vocês estiverem num congresso ou em alguma coisa dessa ordem, assim. Aqui na parte do agradecimento, coloca lá uma fotinho bonita de vocês, coloca os meios de contato de vocês, coloca nome, e-mail, rede social se tiver, aproveitando agora que a gente tem o esquema de QR Code, né, como
QR Code como cartão de visita, né? Então, criem um QR Code e coloquem lá no slide de vocês, porque já é uma forma de você abrir um canal de comunicação com outras pessoas, né? E isso é uma forma de fazer networking, né? Entendendo que nós, profissionais, precisamos estar sempre em contato com outros profissionais, fazendo e fortalecendo esse networking. Então, super válido. Sugiro que vocês tomem cuidado, né? Nessa parte aqui, principalmente de redes sociais. Se vocês não têm rede social profissional, então não coloca, né? Acho melhor deixar só nome e e-mail. E aí tomem cuidado também com e-mail, né? Em geral, na graduação a gente não se preocupa tanto com isso, mas isso já é um preparativo para a vida profissional de vocês. Então, façam um e-mail profissional. Existe toda a polêmica sobre redes sociais profissionais, assim, isso não é obrigatório, né? Isso não precisa, mas para vincular a uma apresentação, eu acho que é mais interessante que seja uma rede social profissional. E aí pode ser Instagram, né, pode ser LinkedIn ou qualquer coisa que o valha. Tá? LinkedIn ele é uma rede social teoricamente profissional, né? Então pode ser também um caminho interessante. Enquanto a apresentação é basicamente isso. Tem ainda um outro detalhe que são referências bibliográficas. Eu aconselho sempre que vocês coloquem as referências bibliográficas, tá? Ainda que vocês não necessariamente apresentem. Então, vocês vão encerrar a apresentação de vocês nos agradecimentos, vai ficar lá o slide de agradecimento em aberto. Sugiro que vocês, né, caso seja o esquema congresso, né, seja o esquema de debate e tal, né, deixa lá aberto, que é o tempo também das pessoas anotarem seus contatos e tudo mais. Não voltem para o slide inicial, né, deixa lá em aberto. Pensando nisso, vocês podem até repetir, né, o título da apresentação de vocês ali em cima, meio que fazer uma mini capa para deixar as informações principais, mas deixem isso. Eu sugiro sempre que vocês coloquem referências bibliográficas, sempre. Por mais que vocês não vão apresentar as referências em si, deixa lá porque se no debate alguém perguntar, não entendi tal conceito, você está usando esse conceito baseado em quem? Você vai lá e já tem em mãos a referência. E aí você não precisa perder tempo, né, procurando no seu celular, né? Já está na própria apresentação. Você vai lá, opa, aqui, ó, usei aqui a referência fulano de tal. Tá? E aí isso ajuda na comunicação, né? Na monografia, né? Isso não é tanto um problema, porque a banca já leu a sua monografia, então eles já tiveram acesso às referências, mas se a gente está falando de um congresso, não necessariamente, né? E aí congresso tem um pouco disso, né? Existem algumas pessoas que, que sempre pedem a palavra para criticar o trabalho, para colocar alguma questão sobre a própria apresentação. Então, pensando nisso, é bom a gente se prevenir, tá? Então, deixa isso engatilhado. E aí é só você, pá, tá aqui, apresenta essa referência. Esse último slide aqui é um slide de anexos que vocês podem colocar também na apresentação de vocês, principalmente se vocês tiverem anexos na monografia. Então, vamos supor que vocês fizeram a análise de um documento ou que vocês utilizaram um teste psicológico específico ou uma escala específica, deixa em anexo também, tá? Porque caso alguém se interesse, queira, você, opa, está aqui, está à mãos. E aí você já mostra lá o formulário, o questionário que seja, já está lá. Aqui eu coloquei esses anexos mais para a nossa conversa aqui hoje, que são dicas de sites. Então, a gente tem aqui o SlidesGo, o Canva, que ele é o mais conhecido, e tem o Slides Carnival, tá? Que são 3 sites de slide, tem em português e inglês, né? Todos têm
estão em português também, então é fácil de se movimentar por eles. E aí aqui tem o site do Remove Background, que é um site para você tirar o fundo de fotos, né? Então, se você quer usar parte só de uma foto, você pega lá, joga nesse site, ele vai extrair o fundo e você consegue fazer uma composição lá, você consegue... Aí aqui é mais uma perspectiva estética da coisa, que não tenho... Primeiro, eu não tenho condições porque eu não domino isso, né? Então, eu costumo dizer que os meus slides, eles são de gostos peculiares, né? Porque, em geral, eu faço meio que algumas brincadeiras com a estética, mas completamente descompromissado. Então, não vou entrar nisso. Talvez eu tenha que... eu vou precisar mudar aqui a tela. Mas antes disso, antes de eu mudar a tela, deixa eu apresentar aqui um outro recurso. Vocês lembram que lá no primeiro capítulo eu falei que eu ia voltar? Eu vou apresentar para vocês esse recurso aqui, ó, que é um recurso de caixa de texto para o apresentador. Tá? Então aqui, todo slide tem isso, ó. Todo slide tem isso. E aqui serve para você colocar algum conteúdo mais extenso. Então, o slide, ele é super objetivo. Aqui, você vai colocar mais texto. Tá? Então, para que serve esse recurso? É basicamente para apresentação online, né? A apresentação presencial, isso daqui só faz sentido se você tiver um laptop voltado para você, sem acesso ao público. Por quê? Se vocês virem aqui, ó, em apresentação de slides, clicarem na setinha, tem aqui visualização de apresentador ou iniciar pelo primeiro slide. Tá? Então, quando vocês clicam em visualização do apresentador, ele abre uma outra tela que só vocês têm acesso. Só o apresentador, né, ou o computador onde está a apresentação tem acesso. Se tiver no Data Show, o Data Show vai mostrar apenas a apresentação oficial. Tá? No computador de vocês, abre uma outra tela. Quando eu mudar aqui, talvez eu coloque para vocês verem. E aí você consegue controlar a apresentação, né, passar para frente ou para trás, e vocês vão ter acesso a esse texto que vocês colocam. Então, eu sugiro que vocês usem esse recurso, por mais que na hora vocês não possam, de fato, ler o conteúdo, eu sugiro que vocês façam isso, porque vai deixar a apresentação de vocês já num formato palestra. Já fica pronto, né? Então vocês não vão precisar reestudar o assunto, né? Se vocês tiverem que apresentar de novo. Já está tudo no próprio conteúdo, já está tudo no próprio slide. Tá? Então é só você abrir o slide, passar o olho de novo, lembrar das coisas e fazer a apresentação. Tá? Então, usem isso. Eu particularmente gosto, por mais que eu não vá ler, eu deixo lá referenciado, porque, né, caso eu tenha que reestudar, isso me facilita a lembrança. Tá? Bem, basicamente isso. Um outro detalhe é que nesse slide aqui a gente também consegue editar, tá? Então vocês conseguem, ó, colocar em negrito, colocar em itálico, aumentar só uma parte do texto, então dá para fazer aquele esquema de informações mais importantes e tudo mais. Então é um recurso, particularmente eu gosto, e eu indico que vocês treinem utilizando ele. Tá? Vou aqui interromper para... Talvez eu coloque aqui no modo apresentação de janela. Não, não vai adiantar, vai ter que ser tela. Deixa eu colocar aqui a apresentação de tela inteira. Foi? Foi. Então, aqui, ó, vamos voltar desde o início.
Se bem que eu não sei como é que vai ser, mas eu vou colocar aqui, ó, visualização de apresentador. Deixa eu ver como é que fica para vocês. Vocês estão vendo essa telinha, beleza. Então, ó, tem aqui. Então, quando vocês colocam nesse modo, isso aqui é o que o público vai estar vendo, é a tela principal. Só que nós teremos aqui acesso a essa outra telinha aqui. Se vocês repararem, tem aqui cronômetro, então ele vai cronometrando o tempo. Vocês podem parar, redefinir, né? E aí seguir. Tem aqui o slide atual e o próximo slide, que vocês conseguem aqui regular o tamanho. Então, vocês têm noção do que vocês estão fazendo e o que o outro está vendo. Tem essa parte aqui de ferramentas ao público, que vocês conseguem fazer uma coisa mais interativa, né? De pergunta e resposta e tudo mais. Para apresentação de monografia, isso não é necessário, isso daí é mais para, se for palestra, alguma coisa nesse sentido. E aí aqui a gente segue. Então, vocês conseguem, pelo mouse ou pelo teclado, passar os slides. Ó, estou passando aqui. Passei, aí eu tenho acesso ao anterior e ao próximo. Esse é o atual, tá? Vou passando, ó, e aí o texto já aparece aqui, ó. Lembra aqui do blá blá blá? Ó, tá aqui, ó. Então, tô lá falando, tô lá fazendo a apresentação, tenho acesso ao texto, mas o público não tá vendo. O público tá vendo só o slide em si. E aí vocês seguem fazendo a apresentação de vocês. Sempre bom treinar, porque algumas pessoas conseguem ler de maneira bem natural, então parece que ela está falando espontaneamente, mas na verdade ela está lendo. Outras pessoas não conseguem. Então é bom vocês verem como é que vocês se sentem melhor, mais confortável, porque a ideia é que a apresentação ela seja o mais natural possível, tá? Aqui dá para a gente regular o tamanho da letra, para a apresentação de vocês. Aqui a gente tem um controle dos slides. Então percebam aqui, ó, o nome do slide, geralmente ele pega a primeira parte do texto que tiver na caixa de texto. Tá? Então, como eu fiz caixinha de título para todos os slides, ele vai pegar isso aqui, ó. Pá. Aqui a gente consegue fazer um passeio pelos slides de uma maneira mais objetiva, né? Caso você tenha que voltar, alguém pergunte alguma coisa, você consegue regular aqui. No caso, eu vou aproveitar, vou sair do modo apresentação, que aí eu vou mostrar aqui para vocês esses sites, tá? Slide Go, vou abrir aqui. Esse é particularmente o site que eu mais uso, assim, o Canva ele é legal também, mas em geral eu me dei melhor com o Slide Go. Ele tem aqui, ele já tem algumas opções pré-definidas, mas você pode procurar aqui em estilo, na cor predominante e no tema. Então tem aqui, ó, os slides mais populares, os slides de educação, os slides de negócio, marketing, médico. Vale a pena vocês prestarem atenção, porque ele tem slides que são gratuitos e slides que são do modo premium. Então aqui, ó, licença. Aí vocês marcam no gratuito. E aí aqui eles abrem é, o, o que for gratuito, né? Quando vocês clicam, ele abre uma nova tela. E aí vocês conseguem ter o preview, né, de como é que é o slide. E aí vocês podem pegar a versão Google Slide ou a versão PowerPoint. Em geral, eu pego o Google Slide. Ele pede para que você faça uma cópia, então isso já fica salvo direto no seu Google Drive. E aí você pode ter acesso a ele depois.
E aí ele abre aqui como uma nova apresentação. E aí já tem aqui fotinho, imagenzinha, né? Tal. E dá para a gente manipular esses elementos, ó. A gente consegue mexer neles, a gente consegue alterar as coisas, né? Então, percebam aqui como é que ele segue também uma estrutura parecida que eu falei, né? Então tem capa, a apresentação do conteúdo, né? Aí tem a apresentação, né, dos tópicos da apresentação, né? Que aí aqui, ó, vocês podem manipular. Então, uma dica é aperta e segura o botão esquerdo, estica aqui para você pegar todos os elementos, e aí você consegue mover tudo de uma vez só. Tá? Então, também é uma dica. E aí ele segue. Vai seguindo aqui uma apresentação, aí ele faz uma capa para cada tópico, que não é obrigatório, se vocês quiserem. Aí é mais questão de estética e firula. Ver o que vocês quiserem, isso não é obrigatório. Se vocês repararem, o Slide Go, ele te dá uma sugestão de estética, né? Então, percebam que eles não funcionam, eles até têm alguns tópicos aqui, mas eles mudam o tópico, aí pega dois elementos, e aí ele sugere de você colocar uma citação de alguém famoso, né? Aí ele oferece ele dá a dica para vocês usarem alguns estatísticas e dados e gráficos, tal. E aí ele vai esse modelo do Slide Go, ele é um modelo basicamente de negócios, né? Assim, como se você estivesse fazendo a apresentação, uma proposta de um negócio novo. E aí vocês manipulam da forma como vocês quiserem, tá? Ó, então, aí aqui vocês vão fazendo como vocês quiserem. Um detalhe importante que se vocês clicarem com o botão direito, abre aqui, ó, aplicar layout, tá? Então vocês conseguem mudar o layout da apresentação, ainda referido à estética que vocês estão propondo. Então, aqui no Slide Go, essa apresentação ela já vai estar toda pré-formatada, mas se vocês estiverem fazendo uma formatação própria, o Google, ele faz ali, a inteligência artificial do Google, ele meio que já vai te dar algumas sugestões para você organizar os elementos. É algo que vocês podem fazer, então, por exemplo, para diferenciar capítulo 1, 2, 3, vocês usam uma estética um pouco diferente de cada capítulo, só para demarcar essa diferença. Pode ser um caminho. Aí isso é fórmula, tá? Daí vocês vão ver ali com mais calma, dentro do interesse próprio de vocês, tá? Vou só apresentar aqui rapidamente o Remove Background. Então aqui, ó, o que eles colocam de apresentação aqui, a foto da moça na praia, que eles vão e retiram o fundo, né? Que é basicamente você fazer o upload aqui, clicando, escolhendo, ou arrastando a imagem para cá, e aí vocês fazem o download, e aí usam as imagens como vocês quiserem, tá? Lembrando sobre a questão de direitos autorais, né, para vocês tomarem cuidado com isso. Sendo uma apresentação, não tem tanto problema, mas se vocês forem vender em curso ou alguma coisa assim, aí tem que tomar cuidado, tá bom? Bem, pessoal, basicamente essa é a proposta que eu tenho para apresentar para vocês, né? Apresentar a apresentação, é basicamente isso. É isso que se espera de uma apresentação de monografia. Então, o padrão, isso depende das instituições, mas em geral, o padrão é de 10 a 15 minutos de apresentação. Eu sugiro que vocês façam 10, e aí vocês deixem os 5 minutos restantes como gordurinha. Caso vocês se enrolem, porque a gente gagueja, fica nervoso, né? Às vezes a gente se enrola um pouco. Façam a apresentação para 10, entendendo que dá para esticar um pouquinho. Em congresso, costuma ser 15 minutos de apresentação, e quando você é o palestrante convidado, aí sim costuma ser 40
minutos, né? Então, a gente tem uma contagem básica que é monografia, graduação, 10 minutos, mestrado, 20 minutos, doutorado, 40 minutos. Se vocês repararem, vai dobrando, né, o tempo da apresentação. Por quê? Porque entende-se que é cada vez mais complexo. Então, monografia é um trabalho acadêmico mais simples, mestrado ele é mais complexo, doutorado ainda mais complexo. Tá? Então, tem um pouco dessa organização de tempo. Outra dica que eu também dou para vocês é, a partir do momento que os slides estiverem prontos, treinem, tá? Treinem sozinhos, se possível chamar alguém da família para acompanhar, para ver se vocês vão ficar nervosos ou não, mas treinem para vocês terem noção se o tempo vai ser suficiente, ou o que vocês precisam focar mais ou menos, e principalmente, quando vocês estiverem montando o slide de vocês, pensem sempre no que é mais importante, naquilo que vocês querem de fato que as pessoas tenham acesso. O que vocês fazem questão que o público tenha acesso. Na monografia, a banca já leu, mas você tem o público, né? O público vai estar assistindo. O que vocês querem frisar? Né? Vocês vão produzir um monte de informação e conteúdo, mas o que é mais importante para vocês? Tá? Então, façam a apresentação pensando nisso. Tá? E aí, assim, e o que é mais importante não é necessariamente aquilo que você simplesmente concorda, né? Cuidado com o viés de confirmação. O que é mais importante pode ser um problema, pode ser um paradoxo, pode ser uma contradição. Então, explorem isso também na apresentação de vocês. Tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrar aqui o vídeo. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau.